Amém? Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos fazer mais uma leitura alternada. Aqui está no slide, está melhor ainda. Lucas capítulo 15, versículo 11. Dias. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Mas o moço disse ao pai, que ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele matar das alfaruas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Ele para meu pai, ele disse: Pai, ele encontra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. E ele ainda hoje, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correu para a sua igreja. Meu filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai foi e disse a seus servos: trazei essa mesma roupa, vestiu, põe uma anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, Porque o meu filho estava morto e ele veio, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou o criado e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele ensinou e não queria nada. Saindo, porém, pai procurava conhecê-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tanto tempo te sirvo e jamais transgredi uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vim, porém, do seu filho, que desperdiçou os teus bens com ele, e tu mandaste matar esse novilho cevado. Então ele respondeu: pai, meu filho, sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos levantasse e nos alegrasse, porque esse teu irmão estava morto e ele veio, estava perdido e foi achado. Amém. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, diante da tua presença, te pedimos, Senhor, o entendimento e a compreensão da tua palavra, Senhor, e aplique essa palavra no nosso coração, para que nós venhamos crescer na tua graça e no teu conhecimento. Amém. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Para a gente entender essa parábola, a gente precisa voltar um pouco ao capítulo 15, aos 2 versículos iniciais. Cristo estava comendo com pecadores, publicanos e pecadores, no capítulo 15, do 1 ao 2. Mas ele estava comendo com pecadores. E os fariseus perguntaram: por que o mestre come com publicanos e com pecadores? Jesus lança 3 parábolas.
nos apresentando a compreensão e a importância do Pai com as nossas vidas. A primeira parábola nos traz uma perspectiva de um pastor que perdeu uma ovelha, deixou as 99 e foi em busca dessa ovelha. A outra parábola nos ensina sobre uma dracma perdida, de uma mulher que varreu para até achar essa dracma que ela perdeu. E o filho pródigo, essa parábola, seria um resumo, ou melhor, o desenvolvimento do que Cristo quer passar e ensinar. Interessante que essa parábola, ela começa no versículo 11, diz assim: continuou certo homem que tinha 2 filhos. A parábola, ela é tão chamada de filho pródigo, e a gente entender aqui que isso serviu de forma didática, como o cano se fechou, os tradutores, para achar a melhor forma de apresentar o que Deus queria dizer, eles deram títulos. E esses títulos foram questionados muitas vezes. A gente não pode acrescentar e tirar o que está dentro da palavra, mas esses títulos há uma liberdade nós questionarmos. E a parábola do filho pródigo, também chamada por alguns teólogos como a parábola dos 2 filhos pródigos, ou também como o filho que não comemorou com o seu irmão, porque a parábola, a mensagem central seria: seu irmão não se alegrou com aquele que se arrependeu. Também poderia ser esse título, mas eu prefiro ficar com o que Agostinho fala, que o Calvino fala, que essa daqui é a parábola do pai, porque a gente encontra aqui todo esse aspecto redentivo do pai chamando os seus filhos ao arrependimento. Assim como a parábola do pastor seria melhor, dizendo que não seria a parábola das ovelhas perdidas, mas do pastor. Porque a gente encontra em qualquer narrativa, em qualquer filme, em qualquer novela, a ação do personagem principal. E a ação principal é do pastor. Assim como a ação principal é da mulher que vai a casa até achar a dracma. Assim também como a ação principal dessa parábola é do pai. Essa parábola, se os irmãos não acham estranho, eu começar a chamar ela de parábola do pai, porque eu vou apresentar o que o pai, com a sua preciosa graça, nos chama para perto de si. A primeira parábola, ela conta sobre algo que foi perdido fora. O homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma e foi em busca dessa perdida. Ao encontrar essa ovelha, ele se alegra e comemora com seus amigos. Nesse tempo, geralmente, o pastor não era o dono do pasto, ele era um dos servidores, um dos empregados. E perder uma ovelha era perder o seu emprego. Como ele perdeu aquela ovelha, ele deixa a 99 guardada e vai em busca dessa que se perdeu. A gente vai encontrar vários personagens da Bíblia. A gente encontra Davi dando as ovelhas do seu pai. A gente encontra José. A gente encontra vários personagens. Vamos perceber que ele não é o dono. Ele está tomando conta daquelas ovelhas. Mas normalmente, geralmente o dono não tomava conta, era sendo empregado. E essa parábola está narrando exatamente isso. Esse pastor tem que dar conta dessas ovelhas que se perderam. E ele se alegra porque perdeu aquela ovelha, mostrando que Deus, com a sua preciosa graça, se importa conosco. Esse aspecto de fora é revelado a esse que Jesus está comendo e assentando à mesa: os publicanos, os gentios, os pecadores. Nós fomos alcançados pela graça, nós somos os gentios, nós somos essas ovelhas que foi perdida. E o Senhor nos resgata com sua preciosa graça. A outra parábola já vai falar de algo que foi perdido dentro da casa. Não é à toa que está falando diretamente ao povo que está perguntando: olha, por que o Senhor com esses pecadores? O Senhor está falando de algo que foi perdido. Está essa mensagem diretamente para os judeus que estavam ao redor perguntando a Jesus. E Jesus faz a introdução da parábola do pai, já apresentando esses 2 aspectos de 2 filhos. Se viu 2 filhos displicentes, 2 filhos pródigos que se perderam. A parábola do pai começa assim: continuou certo homem que tinha 2 filhos.
Versículo 12. O mais novo dele disse: ó pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. É interessante que no Oriente a gente entendeu o contexto que o filho está pedindo ao pai, porque se você pede uma herança antes do tempo, é você declarar oficialmente com a sua boca um documento testificado que você está pedindo a morte dessa pessoa. O filho pedir a herança antecipada, ele está pedindo a morte do pai. O interessante é que ele reparte. O pai reparte aquele que cabe. O interessante é que ele reparte também para o mais velho. A gente tem que entender isso. A gente foca na repartição do mais novo, mas ele também reparte para o mais velho. Se entendendo que ambos declaram a morte do pai. E trazendo para a nossa vida, em tanto aspecto dentro quanto fora, a narrativa continua nessa perspectiva, esse desejo. O mundo, ele quer usufruir dos prazeres, ele declara oficialmente: eu não quero Deus. Ele declara: Deus está morto para mim. Mas muitas vezes nós que estamos dentro da casa do Senhor, às vezes a gente faz por obrigação, não por vontade ou por desejo do nosso coração. Muitos irmãos aqui estão doentes, estão enfermos, estão se esforçando para chegar aqui. Muitos de lugares longe, como o Edson, vieram aqui para cultuarmos conosco. Mas a gente não veio fazer isso por obrigação, veio fazer isso por amor a Deus. Não veio dizer: olha, eu quero a bênção, eu quero a minha herança, eu não quero Deus, eu não quero o Pai, para mim ele morreu. Que isso não esteja em nosso coração. A narrativa continua dizendo que, passando-se não muitos dias, versículo 13, o filho mais novo, ajudando tudo o que era seu, partiu para bem distante, e lá se pôs todos os seus bens, vivendo dessolutamente. Essa palavra significa de forma displicente, sem cumprir os princípios de Deus, sem ligar para Deus. Ele vai, pega a sua herança e gasta de forma indevida, sem cumprir o propósito de Deus. Essa palavra também dá um entendimento que ele gastou seu dinheiro de fato com meretrizes. Ele gastou seu dinheiro com prostituição, de forma desordenada. Ele descumpriu, ele desonrou ao pai, pegando aquele dinheiro de forma... Quantas pessoas vivem de forma dissoluta diante de Deus? Pegam seus bens e esquecem de Deus. Vivem longe dos princípios de Deus, longe da vontade de Deus. Nós, como cristãos, antes de fazermos qualquer coisa, nós devemos consultar a Deus e nos achegarmos diante dele. E chegarmos mais perto para não viver de forma desordenada, de forma desorganizada, de forma longe dos princípios de Deus, como esse jovem. Esse jovem pega a sua riqueza, deseja a morte do pai, pega a sua riqueza e gasta. Versículo 14. Depois de ter consumido todo, sobreveio naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Longe de Deus, todos nós passamos necessidade. Não há homem longe de Deus que possa prosperar. Pode ser uma ilusão, uma prosperidade passageira, uma prosperidade que pareça, mas o seu fim é cruel. Não há prosperidade longe de Deus. Assim como não há prosperidade longe da casa do Pai para este filho. Não há prosperidade, vem uma fome e ele começa a passar necessidade. O versículo 15 diz: então ele foi e se apegou-se aos cidadãos daquela cidade, e este mandou para o seu campo guardar porcos. Versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A gente entender, lá em Levítico, vai nos falar que porco é um animal impuro, um animal imundo diante do Senhor.
E esse animal, os judeus, não queriam nem chegar perto, imagine trabalhar, porque era considerado que quem criasse porcos maldito. Ao ele se declarar, tomar conta de porcos, ele está se tornando maldito, segundo a tradição da sua família. E não apenas maldito, ao querer se alimentar dos alimentos dos porcos, eles também estavam falando da sua imundícia. E isso é a trajetória da humanidade. Desde Adão, desde o homem pecou e se afastou de Deus, ele caiu na imundícia. Ele caiu na maldição. Não há salvação, não há esperança, porque se tornou debaixo da condenação. Para este jovem, qual é a esperança? Ele se tornou maldito. E é todo esse caminho. Alguém que deseja a morte de Deus, alguém que se afasta do caminho de Deus, alguém que gasta de forma dissoluta, esquece de Deus. Como vem a aflição, vem a angústia, a fome, a necessidade, a maldição cai sobre ele. Versículo 16 fala que ele deseja se alimentar das alfarrabas dos porcos. O interessante é que ele deseja, mas ninguém dá nada. A maldição que o homem está, ele tem desejos para correr longe de Deus, mas são desejos vazios, que não geram frutos nenhum. Até aquilo que ele mais desejava, ele não encontra. Versículo 17 diz assim: então, caindo em si, disse aos trabalhadores do meu pai: de pão e fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, peguei contra o céu e enviou-me de ti. Versículo 19: já eu sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse filho já está inclinado à volta à casa do pai, ao arrependimento diante do pai. Ele ensaia uma frase para chegar lá na casa do meu pai e dizer: olha, pai, já peguei contra ti, contra o céu, já sou digno de ser chamado teu filho, e aceita pelo menos um dos teus trabalhadores. Interessante que ele, na perspectiva do filho, desse filho pródigo, displicente, ele não havia mais esperança, porque ele não queria se chegar mais ao filho de Deus. É como se alguém chegasse a um nível de pecado tão grande e dissesse: olha, Deus, eu só quero viver uma vida, pai, eu não quero nem ir para o céu mais, eu quero ser meu filho, eu só tenho dignidade, só tenho uma vida que sofra menos. Essa era a esperança desse jovem. Mas interessante é que no versículo 19, ele vai se achar digno de estar diante do Pai e sermos trabalhadores. Versículo 20 vai nos afirmar porque é a parábola do Pai. Porque o versículo 20 diz assim: levantou-se, foi para o seu pai, vindo ele ainda longe. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, abraçou-o. Vejam, a gente vai encontrar essa ação de busca do pai. Assim como é o pastor que busca as ovelhas, e assim como a mulher que procura a dracma, é o pai que tenta resgatar o seu filho. Assim, em toda a trajetória da vida, das nossas vidas, foi Deus, com o seu amor, nos atraindo e nos chamando. Foi a graça de Deus. Desde o princípio da humanidade, desde que Adão caiu, o Senhor já foi estendendo suas mãos graciosas, dizendo: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E todas as suas alianças, e todas as suas promessas, e até o dia de hoje, é o Senhor vindo nos buscar e nos atrair com o seu amor. E é um Pai que, ele avista, Deus nos avistou, ele se compadeceu de nós, ele correu atrás de nós, ele nos abraçou e ele nos beijou, na qual nós não merecíamos de fato. O filho pródigo reconhece a sua miséria, reconhece como ele era digno diante do Pai. Diante do Pai, ele estava distante.
É Deus que corre, Ele nos avista. Foi Deus que nos avistou, não porque nós éramos bons, mas porque a bondade de Deus nos seguia, a bondade de Deus nos seguirá. Como a gente cantou aqui, a bondade de Deus que nos acompanha. Como diz uma canção, a gente não é... Estava até debatendo um dia com minha tia, olha, Deus não morreu porque a gente era valioso. Essa é a verdade. Mas Ele nos tornou valioso. É diferente. Nós éramos indignos. Nós estávamos como esse filho pródigo, imundo, sujos, podres, malditos, debaixo da maldição. Mas Deus olhou em si e com seu amor Ele nos atraiu, nos resgatou. Ele nos avistou. Ele se compadeceu de nós. Ele correu ao nosso encontro. Ele nos abraçou. E Ele nos beijou com a sua preciosa graça. Interessante é que o que o Pai fez é de uma preciosidade gigante. Porque geralmente as casas, as grandes fazendas, a casa principal era lá embaixo. E antes de chegar à casa principal, vinha a casa dos empregados. Por isso, justamente como o pai abraça o filho, os empregados já chegam. Mas é interessante entender todo o contexto. Porque o filho pediu a morte do pai. E se o filho voltasse, segundo a lei do Oriente, ele deveria ser apedrejado, ser morto. E o pai correr ao seu encontro antes de ele chegar era um ato de misericórdia, para que ninguém fizesse mal, ou os seus trabalhadores pegassem os seus filhos antes de ele chegar. É um pai que espera. Ele está à espera, ele avistou. Ele avistou, meu filho, correndo. E a graça do pai é tão grande que o filho, se lembra que ele faz a textão dele, que ele diz, vou chegar lá na casa do meu pai, vou dizer, olha, peguei com o céu, sou digno de ser chamado. Aí ele vai falar ao pai, só que ele vai dizer, olha, versículo 21, e disse, pai, peguei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Aí o versículo 22 diz assim, o pai, porém, disse ao seu servo, lancei depressa a roupa, vesti, põe um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. O pai, ele sai a justificativa dele, mas o perdão do pai é tão grande que a sua justificativa não vem cá, filho. É como se um filho que errasse, o pai já chegasse com o seu amor, seu abraço, seu perdão. Mas filho, eu perdoei. Você não entendeu? Como eu morri aqui, eu já perdoei você. Como eu vim aqui, abracei, beijei você. Eu sei o que você fez. O que mais magoou fui eu. Você desejou minha morte. Mas eu estou te perdoando. Eles chamam os servos e, olha, pega aí a melhor roupa. E roupa na Bíblia é honra. Todo personagem que vai ser honrado, coloca-se uma roupa, um nível puro, uma roupa mais sofisticada, mais bonita. Significa honra. Deus está nos honrando, nós que não merecemos honra nenhuma. O Senhor coloca anel. Coloca um anel. O anel significa autoridade. Coloca uma autoridade. É aquele que é gastado de forma absoluta todos os seus bens. O Senhor nos dá autoridade com os filhos. O poder do Evangelho nos transforma e nos modifica. Ele coloca sandália nos pés. Isso é importante porque também naquele tempo os escravos andavam descalços. E trazer a sandália de volta aos pés daquele moço significava, olha, você agora é liberto, não há uma condenação, você não é escravo, você está sendo liberto, eu te libertei. E o versículo 23 diz assim, trazei também malai com vinho cevado, vamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. É interessante que essa parábola também é utilizada para dizer as pessoas que entram no Evangelho e saem. Então pode perder a salvação e ganhar a salvação. Não. O texto é bem claro que esse filho não compreendia o amor do pai ainda. Ele estava dentro do celeiro do pai, mas ele não compreendia ainda.
se perdeu e o pai resgatou. E ele entendeu o que é o amor do pai. Na nossa compreensão bíblica, aí que ele foi salvo. Aí que ele entendeu. O pai chama os trabalhadores, mata o filho e se regozija, se alegra, porque esse filho estava morto. Mas ele só foi alguns dias, passava alguns tempos fora lá, ele estava morto. Para você entender a compreensão da importância lá no que ele fez. Tanto a morte do pai como a separação. Ele estava morto. Assim como Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos em pecados e delitos. Mas ele nos reviveu. Cristo nos reviveu. Como o texto também vai dizer, ele reviveu. Cristo nos reviveu. E essa preciosa graça é a parábola do Pai, porque ele continua, porque ele já tratou em mim, ele já tratou com os gentios. É aqui que a gente termina, no sentido de Lucas 15, ele começou com um banquete. Vocês se lembram como eu falei, que começou, Jesus estava comendo com pecadores, estava comendo com gentios, publicanos, e os fariseus perguntam a Jesus por que ele faz isso. Jesus está tratando agora o outro filho. Diz assim o versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, se aproximou-se da casa e ouviu músicas e danças. Justamente o que os judeus estavam fazendo com os gentios. O Senhor estava lá, regozijando com eles, se alegrando, porque aquelas ovelhas estavam perdidas, aquela dracma estava perdida e foi achada, aquele filho estava perdido e foi resgatado. Mas o filho mais velho se questiona porque estava fazendo essa festa. Muitas vezes a gente acha e define quem pode ser salvo e quem não pode. Mas isso cabe a Deus, Ele que é o autor da salvação. Ele é o autor do perdão. Se olharmos, nenhum de nós merecemos perdão. Nenhum. A única diferença de nós para quem está fora é que nós já fomos alcançados por essa graça. Eles ainda não entendem, eles ainda estão obscuros. Eles não entendem que o Senhor chama para um grande banquete, eles passando fome, comendo lavagem de porcos. O Senhor chamando para um grande banquete, para restituir a comunhão, eles desejam comer a comida do porco, não achando essa comida, porque ninguém dava. Mas esse é o chamado do Pai, olha, vem, que o perdão do Pai é maior do que nossos pecados. Nossos pecados são terríveis, mas o perdão de Deus é maior em graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde esteve o nosso pecado, onde esteve a nossa ofensa, a graça de Deus é maior. É humilhante. Como Romanos 5 vai dizer que a esperança é derramada no nosso coração. Deus derrama no nosso coração. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. O amor de Deus é derramado no nosso coração. O amor de Deus nos constrange, como diz a palavra de Deus. Nos constrange de uma maneira que a gente chega como filho próprio, trazendo as nossas justificativas, nossa frase pronta. Mas o amor de Deus é maior do que a nossa ofensa, que nós ficamos constrangidos de tanto amor e perdão de Deus. Eles chamam o mais velho. O mais velho chega no campo e vê essa festa. Ele pergunta, chamou os criados e perguntou: o que era aquilo? Ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Versículo 28. E ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurou conciliar. Interessante que o pai está atuando aqui para resgatar também o outro filho. O outro filho não quer regozijar. Assim como Jesus também está falando para aqueles fariseus que estão ali: pode entrar. Porque Jesus estava com medo, eles estavam lá de fora. Jesus já estamos convidando vocês também para cear. Eles estavam perdidos. Por isso que essa parábola também é chamada de a parábola dos dois filhos pródigos. São dois filhos displicentes de maneira diferente. Só que um se perdeu fora e outro se perdeu dentro.
Mas são 2 filhos de forma displicente. Pródigo significa displicente. E são 2 filhos que precisam de redenção. O pai está reconciliando. A importância da reconciliação. Versículo 29. Porém, o pai procurava reconciliá-lo. Versículo 29. Ele respondeu ao seu pai: há tanto tempo que te sirvo, sem jamais te viver uma das tuas ordens. Te sirvo, sem jamais te viver uma ordem tua. Nunca me deste cabido, sequer para alegrar-me com meus amigos. Interessante que o argumento do filho mais velho é um argumento de troca. Olha, tanto tempo, não me desse nem cabido. Como ele diminui, o novilho é maior do que o cabrito. Não isso me deste. É uma troca. Esse filho está trazendo um contexto que eles pensavam que era pelas suas obras que seriam salvos. Era pelo jejum, pelo momento de oferta, pelas esmolas que ele dava, pela quantidade de tempo que ele passava orando. Mas eles esqueceram, como Mateus 9:13 diz que o Senhor não está atrás de sacrifício, mas de coração arrependido, coração contrito. Aprenda que eu não quero misericórdia, eu quero, mas não quero sacrifício, quero misericórdia. O Senhor quer misericórdia da nossa parte. A gente entender que tudo que a gente faz aqui, desde o primeiro que a gente faz aqui, ao prelúdio, a leitura, o hino que a gente canta, o momento de confissão, a oração de adoração, tudo isso não deve ser feito de forma de troca diante de Deus. Não é para a gente, eu vou fazer isso porque o Senhor vai me dar alguma coisa, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que cumprir com o compromisso com o Congresso, tenho que cumprir com a dirigente da SAF, com o louvor. Não, eu tenho que fazer isso porque meu compromisso é com Deus. Eu tenho que orar verdadeiramente, me apresentar santo diante de Deus, porque meu compromisso é com Deus. A gente faz esse momento de confissão, um momento bonito, um momento que a gente sempre como filho pode chegar ao Senhor e dizer: Senhor, peguei, eu sou digno de ser chamado. Aí chega, que a gente chama de agradecimento pelo perdão concedido. A gente já ora sabendo que o Senhor nos perdoou. Tudo tem um propósito, tudo está conforme e andando segundo os princípios de Deus. Como elevamos a nossa voz no momento de louvor e adoração, é o momento que a gente está reconhecendo a Deus, é o momento que a gente está adorando a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Aí, às vezes a gente está passando por dificuldade, tribulação, mas a gente lembra que o nosso Deus é maior que isso, maior que esse momento de angústia, como foi cantado, não é circunstância. Olha o seu amor, seu grande amor. Porque, assim como o filho pródigo se afastou e não há prosperidade, perto do Pai há prosperidade. O Senhor é o Senhor que nos conforta, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos alimenta no momento de angústia, de sofrimento. Quando tudo está dizendo não, é o Senhor dizendo sim, e por sua graça levantando, é a gente arrastando, é a graça do Senhor nos levando, nos prosseguindo. É assim que nós vivemos, é assim que nós prosseguimos. A gente não vem com essa justificativa diante de Deus. A gente reconhece que Deus nos deu muito mais que um novinho. Ele ofereceu o seu único filho, unigênito, em nosso lugar, para nos trazer a salvação. É a graça de Deus que nos transforma. É a graça de Deus que nos transforma. Engraçado que ele fala que, olha, esse teu filho, é como se ele estivesse isolando-se da família. Olha esse teu filho, gastou todo esse dinheiro com meretrizes, contra eu aqui, eu estou todo dia aqui cumprindo a rígida, ele esqueceu do propósito do que era o relacionamento com o pai. Ele estava perto do pai, mas longe. É como um filho que está perto do pai, está fazendo todo dia esse mesmo serviço com o pai, mas não tem nenhum relacionamento. Ele estava fazendo tudo que o pai estava mandando ali, mas ele não estava entendendo o relacionamento com o pai.
E isso não seja nas nossas vidas. Que a gente tem que entender e se relacionar com o Pai, fazer, de fato. A gente tem que dar o nosso melhor, mas também buscar nos relacionar com Deus, verdadeiramente. E o Pai, ele ainda, com o seu amor, corrige o seu filho. No versículo 30. Diz assim: e porém, esse teu filho desperdiçou teus bens, meretrizes, esse é o argumento do filho. E respondeu: pai, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Isso já é a resposta de revidando o seu filho, corrigindo o seu filho. Aquele argumento que o pai dava no caminho, não ouvir, nada para o filho se alegrar com seus amigos. Pai, o que é meu é teu. Você não entendeu. Você não entendeu o relacionamento comigo. E tudo que é meu é teu. O Senhor está dizendo hoje, pela sua graça, somos filhos, herdeiros, co-herdeiros através de Cristo, que Ele me deu uma herança. Tudo que vem dele. Amém? Ele nos está dando aqui a sua preciosa graça. Não devemos usar o argumento do filho mais velho. Você sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Versículo 32 diz assim: portanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse seu irmão estava morto e ele veio, estava perdido e foi achado. Interessante também o argumento do pai, assim como o filho mais velho, ele disse: olha, teu filho. O pai disse: teu irmão. Dizendo: olha, tu é ele da minha família. Como se ele dissesse: olha, ele poderia dizer: meu filho. Se ele dissesse: meu filho, estava quase expulsando o outro da parentela. Mas ele disse: teu irmão. Dizendo que os dois eram filhos dele. E toda essa narrativa de Lucas 15 é Cristo sendo indagado, porque ele comia com publicanos, pecadores, pessoas que não mereciam. Ele dizia: olha, por que o mestre faz isso? O mestre está chamando eles para entrar e regozijar com o irmão que estava perdido. E os dois viveram essa comunhão. Esse texto termina com esse convite para regozijarmos, nos alegrarmos nesse banquete celestial de Deus. Que nós venhamos nos aproximar de Deus e crescer na graça de Deus. E cada dia mais que devemos estar com o coração aliado, segundo a palavra de Deus, nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, que a gente venha entender o amor do Pai. E também, irmãos, se vocês quiserem continuar chamando a parábola do filho pródigo, é apenas uma sugestão de idade. Assim como os copistas colocaram o filho pródigo para ficar mais didático do que era o centro da mensagem, assim também muitos teólogos foram explicando qual seria o tema da mensagem. Assim, para mim, o tema da mensagem é o pai que está resgatando o seu filho. Mas não seria nenhuma heresia continuar ainda chamando parábola do filho pródigo. Mas a gente deve entender como o filho pródigo, os filhos pródigos, mesmo distante de Deus, podemos nos achegar. Mesmo diante de Deus, mesmo os dois, como o filho mais velho, ele não veio uma frase dizendo: olha, o filho mais velho não aceitou a sua parte da herança. O pai, o versículo diz que o pai repartiu os seus bens, que houve cabe. E interessante que os dois, em duas posições diferentes, estavam apresentando a morte do pai, o desejo da morte do pai. Que nós, há duas perspectivas, todo mundo pode dizer: olha, eu quero Deus, eu quero viver nos prazeres e não quero estar próximo de Deus, assim também como um filho dentro da casa do Senhor. Isso é a grande mensagem. Muitos podem estar perdidos dentro da casa, podem estar perdidos na casa do Senhor, porque fazem tudo por obrigação, por legalismo, faz tudo por: eu tenho que estar para honrar não sei quem, esquece de honrar a Deus. Eu estou ali para fazer, esquece que tem que ser coração.
Tudo que a gente faz tem que ser de coração diante de Deus. Com toda a nossa alma, com todo o nosso mente, com toda a nossa força. Deus, Ele não quer apenas uma coisa de nós, Ele nos quer. Ele já resgatou, Ele chamou nós para si. E essa é a grande e preciosa graça, porque estamos na mão do precioso Deus. E aquele que está na mão de Deus, ninguém pode tirar, ninguém pode arrancá-lo, ninguém pode dizer, olha, isso aqui, saiu aqui. Não, como estamos sustentados na mão do Senhor, não há inimigo, não há mundo, não há carne, não há pecado que nos possa nos afastar da mão da preciosa graça de Deus. Nós devemos nos apegar a essa verdade e devemos não desejar como filho pródigo a lavagem deste livro, mas devemos desejar se aproximar cada vez mais do Pai. Nem tão pouco como um filho velho, mais velho, que às vezes ele está na casa do Senhor, mas só quer a bênção, só quer, não quero Deus da bênção, só quero a bênção. Não seja esse sentimento nos nossos corações. Se Deus der, amém. Se Deus não der, amém também. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Essa é a compreensão. Então Ele vai fazer muito mais na nossa vida do que a gente possa imaginar. Deus opera. Aquele que começou a boa obra, termina. Ele é um construtor que começa uma casa, não é igual o Severino. O Severino é um construtor, ele pega uma casa e termina. Não é alguém que começa a construção e deixa para lá. É o Senhor que é fiel para terminar essa construção da nossa vida. O Senhor nos convida a cearmos, a alegrarmos nesse banquete de Deus. Amém? Por esse oportunidade.